Aí, você está sentado lá. Olá, Rosana, tudo bem? Tudo, e você, irmão Bem Thiago? também, graças a Deus. Que prazer estar aqui com você hoje, hein? Nosso prazer é todo meu. Uma alegria, uma grande Igualmente. alegria, né? Igualmente. E E aí, Rosana, como você tá? Me conte um pouquinho para a gente poder tô entrar no bem, nosso tema. sim, tô bem, né? Mesmo nesse contexto todo que nós estamos inseridos, nessa dificuldade, fazendo o processo empático, claro, em relação à Uhum. dor do outro, mas a gente tem que fazer o que a gente pode, né, Thiago? Então, nesse momento, nós precisamos resgatar o que a gente sabe fazer, né? Alguma Sim. coisa pequena que seja, uma semente que seja, fazer para plantar no coração do outro. E a gente percebe, irmão Tiago, que hoje nós estamos, claro, isso é óbvio, né? Nós estamos carentes de afeto, mas podemos oferecer afeto. Que o nosso tema de hoje, né, que nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco, ele é abraçar, né, as várias formas de abraço. E abraço no sentido literal, né, da palavra é apertar o outro entre os braços, né? Agora, no sentido simbólico, né, da situação, nós podemos dizer o quê? É transmitir afeto ao outro. Uhum. Então, nós podemos transmitir afeto ao outro de várias maneiras, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes da gente falar do nosso tema propriamente dito, eu gostaria de agradecer imensamente, então, esse nosso contato, né? Essa partilha que eu acho que vai ser muito rica, com certeza, e dizer que estou muito feliz, com certeza, de estar com você nesse momento, e pedir para que apresente um pouquinho para nós, fale um pouquinho sobre o irmão Tiago, a história de vida dele, e eu gostaria muito que você pudesse enfatizar para nós o que é ser irmão salesiano também, né? Porque é algo que vale a pena falar, ainda mais nesse mês de agosto, mês vocacional, Sim, muito bom. ok? Bom, primeiro eu quero agradecer também pelo convite, né, Rosana? Para mim é uma alegria estar aqui, como eu já mencionei no início. Né? Eu conheço você há anos, né? Desde lá da minha formação, então é sempre um carinho, um respeito, uma amizade que me faz muito bem. Bom, eu sou o irmão Tiago, sou salesiano de Dom Bosco, né? Atualmente eu estou morando em Americana. Aqui nós temos paróquia, uma obra social, colégio, né? Então o trabalho é bastante amplo, graças a Deus. Infelizmente Uhum. agora nós estamos trabalhando remoto, né? Por conta desta pandemia, mas é uma obra muito bonita, né? Enquanto comunidade salesiana. Nós somos 4 salesianos, né? 3 padres e eu, irmão, e aí nós vamos vivendo, né, em comunidade. A minha vocação ela nasce muito cedo, né? Vou contar rapidamente, bem, de uma Ótimo. forma bem rápida, né? Para a gente também poder entrar no nosso assunto. Ah, Então, mas é importante falar. é, ela nasce bem assim, bem de infância mesmo, né? Já venho de uma família bastante católica, né? Eu tenho uma tia que é salesiana, que é filha de Maria Auxiliadora. E sempre quando eu entrei assim no mundo salesiano, de oratório, né, e de encontros, eu sempre quis ser, né, entrar para o seminário, mas nunca quis ser padre. Né? Então nunca me chamou a atenção isso. Então, quando eu conheci a possibilidade de que a gente podia consagrar a nossa vida sendo irmão salesiano, opa, né, me interessei mais e deixei Deus também falar um pouco comigo, discernimento, e as coisas foram tomando, né, caminhos assim, e aí eu fui me encontrando também nesta vocação. A vocação do salesiano irmão, ela tem um diferencial da do sacerdócio, né? São duas vocações muito Como que é? bonitas, né? Então, Uhum. todo mundo que me vê ou que me conhece me pergunta, ah, mas por que irmão? Mas o que que irmão faz? Qual que é a diferença? Todo mundo tem essa curiosidade, né? E eu Com acho super certeza. importante a gente também tocar, né, neste assunto, falar sobre porque as pessoas não sabem, precisam saber, precisam ser informadas, né? Uhum. O salesiano irmão, ele estuda como um padre, né? A nossa formação é igual, todo o processo formativo. Só tem uma fase, uma etapa, né? Que depois da assistência, para quem é salesiano irmão, nós vamos fazer uma experiência fora do país, em Guatemala, né? Na Guatemala, por Certo. 2 anos.
Então, eu voltei de lá em 2018, no finalzinho de 2018. E para quem é padre, faz a experiência na teologia de 4 anos, né? E a diferença é estar aí, né? Nessa separação e também porque o sacerdócio, né? O sacerdote, no caso, ele recebe o sacramento da ordem, né? Então, o padre, ele pode fazer uma missa, ele pode atender uma confissão. O irmão, não. O irmão, ele pode fazer um atendimento, que é diferente de confissão, né? Ele pode também fazer a celebração da palavra, mas não tem ali, né, o ato da consagração em si, justamente porque ele não tem o sacramento da ordem. E é uma vocação bonita, né? Embora seja uma vocação ainda muito caseira, né, para nós salesianos, mas que agora, assim, as pessoas estão tomando mais consciência, os jovens que chegam na nossa casa também sabem mais, tem contato com o irmão que é novo, já se interessa muito mais, opa, né? Não é só ser padre. Então, acho que isso também chama a atenção da juventude, né? Eu sou muito feliz como salesiano irmão, né? Para mim é uma alegria muito grande poder servir, assim, não só a congregação, mas também a Deus de uma forma muito, assim, jovial, né? Eu não me vejo padre mesmo, então eu me vejo irmão e salesiano, né? Que a gente já conhece todo o carisma. Então é um pouco do Tiago, né? Um pouco do salesiano Tiago. Ótimo. E o Tiago, você é de Piquete, Tiago? Né? Eu Nasceu em sou natural de Piquete? Taubaté, né? Eu tenho família em Taubaté? Piquete, isso. Sou natural de Taubaté. Hoje, minha mãe mora em Taubaté com meu irmão, né? Meu pai já é falecido. Eu tenho uma tia ou outra que mora ainda em Piquete, né? É uma cidade com a qual eu também cresci lá, né? Porque meus avós Uhum. eram de lá. Então, a minha vocação, na verdade, ela nasce de oratório, né? Então, De eu tive o oratório, né? primeiro contato lá em Piquete, né? Então, para mim foi, assim, o primeiro ponto, né? Certo. Que bacana, Tiago. Então, aí agora que você falou um pouquinho sobre a questão de ser irmão, né, do irmão salesiano, eu gostaria então que o irmão Tiago falasse para a gente sobre a questão do abraço, né? Nós falamos e nós conversando sobre a questão do tema, nós resolvemos que seria as várias formas de abraço. Sim. Mas o que que significa isso, né, para você, as várias formas de abraço? Olha, Rosana, quando a gente pensou juntos, né, nesse tema, para mim foi, Uhum. assim, veio muito de encontro mesmo com aquilo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que falar de abraço é falar de afeto, né? É Uhum. falar de encontro, é falar de toque. E o tema mesmo é muito provocativo, né? Há várias formas de abraço. E quais são essas formas? Hoje, nós podemos abraçar de que formas? Né? Então, existem várias. Nós podemos abraçar através de um sorriso, nós podemos abraçar através de uma mensagem, nós podemos através de um telefonema, de um e-mail, ou de um videochamada, ou de uma live, ou de a troca de um olhar, ou um pensamento. Então, existem várias ferramentas e possibilidades, né, da gente se abraçar. Então, quando a gente fala de abraço, primeiro, eu queria voltar lá atrás, né, que Tá. conversando com você, você disse para mim, o abraço, ele é muito forte porque a gente já é abraçado no ventre materno. E realmente, Foi. né, nós já somos acolhidos ali, né, nós somos protegidos. Então a gente se sente seguro, embora não Que tenha delícia, né? consciência de nada ainda, mas a gente está seguro, né? E aí depois a gente conhece o que é o abraço físico, né? O que é o contato e como é bom abraçar, né? E a gente vai conhecendo os vários tipos de abraço, porque cada pessoa vai nos abraçar de uma forma, né? Deixa eu Cada te perguntar uma pessoa, coisa. Quando você fala, né, da nossa conversa sobre a questão que somos abraçados, né, no útero materno, no ventre materno, depois quando a gente nasce, nós somos abraçados para ser amamentado, e nós somos abraçados quando caímos, né, quando criança. sim, Então, exatamente. essas formas de abraço, elas vão ficando na nossa memória afetiva, né, irmão Thiago? Uhum, E exatamente. aí, eu só queria enfatizar, voltar um minutinho, quando você falou da questão do pensamento. Isso eu achei fantástico. Quer dizer que nós podemos abraçar o outro através do pensamento? Sim, acho que o fato de você pensar, você traz a pessoa consigo, né? Então você Uhum. lembra, por exemplo, o momento em que nós estamos. Né? Infelizmente nós não podemos nos abraçar,
Nós não podemos ter esse Sim. contato físico, né? De sentir o calor da outra pessoa, de sentir o apego, assim, né? O contato mesmo. E aí, quando você pensa, é como você estivesse fazendo esse gesto mesmo do abraço, né? É, Uhum. não sei, de repente sentindo esse momento. Então, eu acho que... E o pensamento também alimenta muito você, né? Então, Uhum. opa, o fato da saudade. Nossa, eu tô com uma saudade de abraçar aquela pessoa. Então, eu lembro daquele abraço, eu lembro daquele contato, daquele cheiro, daquele abraço que às vezes para mim foi marcante, foi forte, me ajudou a superar tal dificuldade. Então, aí está várias formas de abraço, né? Aí está a maneira de como a gente também pode alcançar o outro, né? E aí eu trago, Rosana, uma coisa que é interessante, Tá. porque o abraço, ele primeiro, ele vem marcado pelo um gesto, né? Pela uma atitude. E aí Uhum. é interessante que assim, a gente é educado a abraçar quem a gente conhece, né? Então, na nossa vida, a gente é educado a abraçar quem a gente conhece ou quem a gente vai nos conhecendo aos poucos ao longo da vida, né? Então, Uhum. eu abraço essa pessoa porque eu tenho um carinho muito grande, é meu amigo, eu quero bem. Eu abraço essa pessoa porque é minha mãe, porque é da minha família, enfim. Mas quando a gente precisa abraçar as pessoas que a gente não tem contato, é aí é que está o problema, né? A gente sente um pouco é, uma dificuldade, né? Uma resistência, né? Em relação a Uhum. isso. E aí eu trago Uhum. um exemplo muito bonito, né? Que é o de Jesus, né? Primeiramente, porque Jesus, ele simplesmente abraçou, né? Então, ele não escolheu quem abraçar. E uma coisa que me chama muito a atenção, e aí você pode também falar um pouco mais, é de que Jesus, ele ensinou, ele abraçou, né? Ele ensinou a abraçar, né? E, e aí as pessoas simplesmente correspondiam com isso, né? E aí a gente tem um exemplo também dentro da nossa congregação, o próprio Dom Bosco, né? Dom Uhum. Bosco, ele foi ensinado a abraçar, que é diferente, né? Enquanto Jesus nos ensina, Dom Bosco foi ensinado. E aí ele tem um exemplo gritante, né? A mamãe Margarida, né? Que o abraçou por completo, que o ensinou toda a sua vida. Então são exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Quando a gente fala das várias formas de abraço, né? Então, hoje, de que forma eu, irmão Tiago, estou abraçando as pessoas? E estou deixando ser abraçado também, né? Então, de que forma Uhum. você hoje, que está nos acompanhando, tem abraçado as pessoas? De que forma você, Rosana, tem abraçado? Através dos seus contatos, dos seus atendimentos online, né? Porque, para quem não sabe, a Rosana é psicóloga, então tem muitos contatos aí. Então, eu acho que são possibilidades da gente ir alcançando as pessoas. E o mundo hoje, ele está virtual, né, Rosana? Então, a gente precisa abraçar mesmo nessa condição, né? Mas você acha que o mundo hoje carece de abraço? Nesse Muito, nosso mundo virtual, nós carecemos de muito, abraço? muito, muito, muito. Eu acho que Uhum. com Uhum. essa pandemia, esse isolamento, a gente conseguiu enxergar verdadeiramente e sentir, né? Que a falta que faz a gente ter o contato presencial com outras pessoas, né? A gente é da cultura do beijo, da cultura do abraço, do aperto de mão, né? De estar ali junto, de estar aglomerado, né, Rosana? De estar com todo mundo, enfim. E de repente a gente Nós precisa somos se, afetuosos. né? E a gente precisa se distanciar, a gente sente muito. Então, e isso não muito trabalhado nos causa um questionamento muito grande, né? E aí é onde vem a solidão, aonde vem as incertezas, os pensamentos, enfim, né? Então aflora muita coisa aí dentro. Tá. Irmão Tiago, quando você falou de Jesus Cristo, né? É claro que é exemplo fantástico para nós, não tem dúvida nenhuma. Eu só Uhum. queria te perguntar uma coisa. Quando Jesus, né? Quando ele não julgava, era uma maneira dele abraçar também, não era? Sim, com certeza.
E às vezes, Rosana, é assim, às vezes a gente espera ser muito abraçado, né? Eu E aí acho a que gente julga. eu acho que na figura de Jesus, ele não teve esse pensamento da espera. Ele abraçou. E isso não significa, Incondicionalmente. sim, isso não significa que ele não foi amado, né? Uhum. Então, às vezes a gente tem esse pensamento, no sentido de que eu, se recebo abraço, as pessoas me amam. Se não, não. Senão eu estou sozinho, entende? Não tenho ninguém. Ou aquelas pessoas até mesmo que não se deixam ser abraçadas, né? No sentido de que eu não preciso, né? Eu tenho um certo medo do abraço, uma certa resistência. E o abraço, nossa, é tão bom, né? A gente, quando é abraçado por alguém tão querida, quando você está numa dificuldade, ou quando você não está bem, e as pessoas não falam nada, exatamente nada. Chegam e te dão um abraço, parece que levanta a sua autoestima, te coloca para cima. Então, isso também te dá um gás, né? Ótimo. E quando também você falou, né, de Dom Bosco, que teve uma vida muito difícil, e aí a mãe dele, a mamãe Margarida, né, o abraçou o tempo todo. Então você está dizendo, né, claro, que o abraço ele tem um sentido curativo, ele cura, Sim, né? exatamente. Ele, Eu acho e que essa cura. sim, Uhum, exatamente, sem dúvida. Não tem dúvida de que o abraço ele cura. Porque, na verdade, Rosana, ele nos alimenta, né? Ele nos causa tranquilidade, segurança, né? Nada melhor do que a gente ser abraçado por pessoas que a gente se sente seguras, né? uhum, Então, E é bonito de ver quando uma família tem muito isso, né? Essa questão do abraço, essa questão do elo afetivo muito forte. Isso é sinal uhum, de que... Isso não significa que não tem problemas, né? uhum, Porque problema todo mundo tem. com Mas isso certeza. significa que a família se dá bem, sabe? Que tem uma boa relação, que tem um bom diálogo, que tem a dimensão afetiva muito bem trabalhada, né? Tem essa questão Uhum. de eu ser abraçado, de eu aprender a abraçar as pessoas, né? Sem julgamento, né? E hoje a gente pode abraçar muita gente sem ao menos conhecer. Quantas lives as pessoas têm feito aí, têm alcançado as outras pessoas, quantas oportunidades de abraços a gente tem, né? E é interessante uma coisa que me chama a atenção, Rosana, porque hoje as pessoas estão com máscara, né? Então a gente não vê se as pessoas estão sorrindo, se elas não estão sorrindo, se elas estão com cara feia, né? Tem muito isso, porque as pessoas falam muito através do semblante, né? Sim, sim, sim. Mas se a gente for reparar bem, né, as pessoas falam pelo olhar, né? Então, o olhar ali diz muito, né? Então, às vezes mesmo com a máscara, então o olhar já, opa, é um olhar penetrante, é um olhar assim fixo, sabe? Assim que é muito direto, muito pontual, né? Então, é uma coisa também importante que vai muito em contra ao abraço. Ótimo, com certeza. Mas aí você disse que então existem várias formas de abraço, que nós podemos ressignificar esse abraço, porque hoje nós não podemos abraçar na íntegra, né? A Uhum. vontade é grande, claro, de abraçar nossa família, os nossos amigos, as pessoas que precisam, mas nós estamos então abraçando na medida do nosso possível e nós estamos recriando. E Sim. aí, você disse que existem várias formas, mas eu queria perguntar então para você, assim, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, o que o irmão Tiago tem feito para abraçar o outro? Uhum. Essa é uma boa pergunta, hein, Rosana? Olha, Rosana, como eu estou trabalhando remoto aqui no colégio, né? Eu sou responsável pela pastoral do colégio, né? Então, Uhum. acho que a primeira forma de abraço é o contato com a minha comunidade, né? Primeiro são os salesianos daqui de casa. Que é onde você Depois, mora, né? que é o que eu moro. Uhum. Depois, eu acho que eu me sinto muito abraçado, né, por eles, né? Porque, querendo ou não, é a minha família, né? Depois, Uhum. assim, eu acho que as pessoas que trabalham aqui na escola, os funcionários, o qual, ao longo dos dias, a gente tem a possibilidade de nos encontrar, seja através de um bom dia, mesmo que distante, né, sem poder nos tocar, Uhum. enfim. Então, eu também, um encontro aí, né?
E depois os bons dias, né? Que a gente faz online. Então, eu tenho essa oportunidade. Na verdade, a pastoral tem essa oportunidade de fazer os bons dias online. Então, de você entrar em sala, estar ali, né, vendo as carinhas, né, quando eles ligam as câmeras, ou que escutam somente o bom dia, a mensagem que você vai passar. Eu acho que é importante, né, saber que você está ali mesmo na distância. Então, eles se sentem abraçados. E eu também me Uhum. sinto abraçados por eles. Então, é um retorno aí. Depois, uma coisa bonita que eu estou fazendo é o terço em família. Né? Todos os Uhum. dias eu rezo com a minha família, né, às 9 da noite. Pensei nisso Então, agora. e isso é importante porque a minha família nunca, assim, embora seja uma família católica, mas nunca teve esse hábito de estar unido sempre em oração, né, de rezar o Uhum. terço, enfim, né? E aí, com a pandemia, né, veio a ideia de da gente estar junto nesse momento, né, da gente fazer essa ligação mesmo. E aí veio a ideia do terço, então a gente se reúne todos os dias, a gente reza, a gente aproveita para nos ver, para matar um pouco a saudade. Depois do terço é sempre um que fala, uma palavra. Às vezes eu deixo até um boa noite, conto uma história ou outra, porque eles esperam isso. Então, além de ter a minha presença enquanto salesiano, eles também têm a presença da minha tia, que é salesiana, né? Então, Uhum. aí é muito bonito, sabe? Então, eu me sinto muito abraçado nesse momento, né? E Uhum. aí, depois, tem as outras coisas que nós vamos é, fazendo com que preencha o nosso dia, né, Rosana? Eu diria, nesse tempo de pandemia, eu aproveitei para ler muito mais. Eu acho que também é uma forma da gente mergulhar nos prazeres da vida, né? No sentido de que estudar, ler, live que você participa ou outra, seja um artigo ou outro que você lê. Eu até cheguei também a criar um projetinho do Conte Algo Novo, né? Lá do que as Isso. pessoas sentem no isolamento social. Esse projeto está no Instagram? Tá no No Instagram, Instagram, né? isso, arroba E Conte Algo como que a Novo. pessoa faz para entrar É só nesse... seguir lá, arroba Conte Algo Novo, a Rosana fazendo um propaganda. Ah, interessante. E aí é só seguir lá, porque é interessante ver também a forma de como as pessoas estão levando esse isolamento, né? Então, a Uhum. ideia veio justamente isso, né? Colher o que as pessoas estão vivendo e de uma forma de que conectando as pessoas, né? Então, é Uhum. fazendo com que as pessoas se conectam, mas que as pessoas também se conheçam um pouco mais, né? Porque cada um vai viver uma realidade, né, Rosana? Então tem muito Sim. isso. Então são coisas assim que eu me sinto abraçados, né? E que eu certamente tenho abraçado as pessoas, né? E através dos atendimentos também, né? Às vezes atendo até mesmo aqui do colégio ou que seja de grupos, né? A gente faz muito acompanhamento com o GAN, com a JS. Então são momentos que, querendo ou não, mesmo na distância, a gente se sente abraçados, né? Então, é, a gente se sente muito vivo, muito ali presente, né? Tá. Interessante. Claro que tem outros e outros projetos, né? E aí, agora a gente vai bater um papo assim. Eu vou falando algumas coisas que eu acho que é a forma de abraçar e você também vai falando, tá? Uhum. Por exemplo, eu acho que uma forma de abraçar é cozinhar para o outro, cozinhar para os filhos, para os amigos, para a comunidade, né? Sim, Eu acho que também, eu não sei, eu ressalto aqui a questão do uso da máscara, é uma maneira de abraçar o outro, sim, o álcool exatamente. gel, né? O se cuidar, não sair de maneira desnecessária, só sair para o necessário. Eu acredito que cuidar de uma planta é uma maneira de abraçar o outro. De repente, ajudar o outro a organizar alguma coisa, tirar alguma dúvida, Sim, né? sim, E o sim. que mais será que a gente pode fazer para abraçar? Olha, Rosane, eu acho que o cuidar, né, é essencial, né? Principalmente agora Uhum, na pandemia, né? Que a gente precisa ter um cuidado, um olhar dobrado, né? Mas uhum, eu acho que
uma coisa que é muito forte, que acho que é rezar pelo outro, né? É um Exato. gesto muito bonito, onde a gente pode nos sentir abraçado de uma forma muito forte, né? E Uhum. acho que é o contato com Deus, né? Não só você rezar, mas você também ter esse diálogo com Deus, estar em conexão com Ele, né? O tempo da pandemia me ensinou muito, sabe, Rosana? Me ensinou a mergulhar e a me permitir a enxergar muitas coisas que o irmão Tiago ainda não enxergava, né? Porque no silêncio, às vezes no próprio questionamento pessoal. Bom, algumas coisas eu já cheguei até a partilhar com você, né? A gente fala muito e eu acho que isso nos ajuda, faz com que a gente se descobre cada vez mais. Então isso também está relacionado ao abraço, né? Quantas vezes nós fomos abraçados e quantas vezes nós não percebemos que estávamos sendo abraçados, né? Isso foi forte agora, é verdade. Então é interessante, né? Porque. E é sempre assim, né, Rosana? Sempre que depois que passa, a gente volta o pensamento e fala: nossa, eu fui abraçado neste momento e não me dei conta. Ou eu Uhum. abracei neste momento e não me dei conta. Né? Então, eu penso que assim, Rosana, eu vejo muito com um olhar positivo das coisas, né? Embora a gente está Uhum. vivendo um mundo completamente turbulento, né? Porque tem muitas coisas acontecendo que nos Infelizmente. deixa triste, que nos deixa impaciente, mas eu vejo que a gente tendo esse olhar, tendo esse entusiasmo, né? Uma palavra muito forte que Dom Bosco falava tanto, né? A alegria, o entusiasmo é realmente sentir que a gente é abraçado. E aí, Rosana, não sendo tão romântico, mas eu acho que quando a gente é abraçado por Deus, nossa, né, as coisas elas fluem com uma Fluiu. leveza maior, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. E quando que a gente percebe isso? É quando a gente se deixa ser abraçado, né? A gente precisa ter esse momento, né? Então, mesmo que eu tenha um momento que seja com a minha esposa, de um abraço, com a minha namorada, ou com a minha amiga, ou com meu amigo, ou com quem for, eu preciso ter Uhum. esse momento com Deus, né? De ser Uhum. abraçado, né? De ser cuidado, de deixar ser cuidado e de cuidar também e de abraçar, né? Não ter essa vergonha, né? Porque muitas vezes a gente tem essa vergonha, né, Rosana, de abraçar o Uhum. outro. Nossa, mas se eu abraçar, o que que ele pode pensar? Né? Acho que a gente precisa também tirar um pouco esse pensamento do que o outro vai pensar, né? Do que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa ter esse gesto, né? De sempre abraçar e de nos aprender a abraçar, né? Porque, Rosana, nós estamos em uma situação que é difícil a gente criar vínculos. Por que que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo um mundo muito volátil, muito automático, muito dinamizado das coisas. Então, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero, eu quero outra. Então, a gente acaba associando isso com a questão do afeto, do vínculo, então, do descarte, entende? No sentido assim, hoje você me interessa, amanhã não mais, né? E aí a gente vai perdendo o elo, perdendo os abraços, perdendo a possibilidade de abraçar, né? Por quê? Porque nós estamos num mundo onde está cada vez mais difícil criar vínculos, né? Então, quando você fala desse mundo que nós estamos inseridos, que infelizmente é o descartável, né? O que não precisa, o que não vou precisar depois, o que não me interessa, esse mundo que infelizmente muitas vezes pode ser egoísta e que nós vamos esforçar cada vez mais para buscar um mundo melhor. Mesmo se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir com certeza. Mas quando você diz isso, nós estamos falando desse amor líquido, né? Que a gente não consegue pegar, né? Mas eu acredito também na cultura que nós achamos que esse amor é líquido. Nós podemos transformar esse amor como um amor mais forte, um amor que tenha uma raiz, um alicerce mais forte. E é claro, não, Tiago, que nós, quando você estava falando, né, que nós temos dificuldade de abraçar, né, que nós às vezes podemos ficar com medo do que o outro vai achar. Claro que a gente precisa lembrar que tem toda uma cultura
toda a questão da história de vida que nós já vivemos, né, que nós aprendemos, mas eu acho que há tempo da gente lembrar que abraçar é muito bom, que ajudar o outro é muito bom. E também receber, não que a gente vai fazer algo porque eu vou fazer algo para você esperando algo em troca, não. Mas é gostoso quando eu faço algo bom e recebo um feedback positivo. É gostoso quando eu faço algo bom e vejo que você está bem, né? Então, Sim, sem essa dúvida. troca ela é involuntária e natural. Uhum. Mas aí a gente tem que se deixar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que acreditar, né, nessas Uhum. possibilidades. Não é Exatamente. isso? Uhum. E aí eu trago Certo. duas músicas, Rosanas, que eu acho que Tá. falam um pouco da questão do abraço, né? E vem muito também de encontro que a gente está falando, né? Primeiro é a música do Jota Quest, muitos que nos acompanham aí e que vão ver depois dessa live, né? Já conhece que é a música famosíssima do Jota Quest, né? Que ele fala a questão do abraço, né? Que tudo que a gente sente num abraço se dissolve, né? E eu acho que é importante a gente saber que o abraço ele tem a capacidade e ele tem a força, né? Na verdade, de realmente nos aliviar de muitas coisas, sabe? Não resolver por completo, mas ele vai Uhum. aliviar boa parte. Então, eu acho que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, né? A música fala isso. E isso, quando eu estava escutando hoje a música, eu fiquei pensando assim: será que o abraço é o melhor lugar do mundo? Né? É uma pergunta também que nos causa uma provocação muito grande, né? Então, é... mas se a gente for analisar, né, fazer a leitura da música, realmente porque o abraço ele tem essa característica muito forte, né? Então, esse gesto, é uma forma de comunicação, embora não verbal, mas muito concreto, né, Rosana? Muito forte mesmo. Sim, sim. E aí E tem o uma outra. abraço é o melhor lugar, desculpa, assim, o abraço é o melhor lugar do mundo quando eu me considerar como o melhor lugar do Sim, mundo e você se considerar como o melhor lugar do mundo. exatamente. Porque, assim, não adianta eu te abraçar, né, e você se rejeitar, você não acreditar em você. Uhum. Agora, quando eu me cuido, quando eu acho que o meu eu é o melhor lugar do mundo, dá um sentido egoísta da palavra. Mas, Sim, assim, é me admirar, é gostar de mim, é me cuidar, e você também. Então, eu sim, acredito que quanto mais a gente conseguir isso, mais fácil vai ser de abraçar e ser abraçado, né? exatamente. Vai ser, assim, algo mais tranquilo. Só que Uhum. isso, para que isso ocorra, nós precisamos viver isso, né, Montiago? Nós precisamos colocar isso em prática, né? E não colocar como bloqueio ou como obstáculo a impossibilidade. Ah, não há possibilidade, porque eu não posso abraçar o outro. Voltando, existem várias formas de abraço, né? Sim, sim. Você ia falando. Eu ia falar de uma outra música também, que é do Thiago Brava, que ele fala que por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos ainda para respirar, né? Eu acho essa música muito forte, né? Porque é aquilo que eu falava, né? Quantas vezes nós fomos abraçados e nós não, né, percebemos, né? E aí a gente precisa deixar ser abraçado, sentir esse abraço de fato, né? Porque é o que nos tranquiliza, né, Rosana? Hoje, o abraço é realmente você falando que quando a gente se sente o melhor lugar do mundo, sem dúvida nenhuma, ele vai se tornar o melhor lugar do mundo, né? Então, é, a ação de que o abraço é uma ação que envolve mesmo, né? Então, é difícil até de decifrar, né? Porque você precisa sentir, né? Muitas vezes você não vai ter como ali especificar em palavras o que é o abraço. E é importante a gente saber também, Rosana, quando a gente fala de vários tipos de abraço, estou de olho também aqui no tempo, né, para a gente não Ah, por poder favor. passar no abraço, que quando a gente fala das várias formas de abraço, cada pessoa vai nos abraçar de uma forma, Isso. né? E aí é onde a gente precisa também não aprender a criar expectativas,
né? Claro que expectativas é uma coisa muito natural de cada um, né? A gente Uhum. tende a criar essa expectativa, porque a gente sempre espera um retorno, né? Uhum. Mas eu digo assim, cada um vai nos abraçar de uma forma, né? E às vezes a gente vai saber corretamente é, que tipo de abraço ele está me dando, ou ela está me dando, né? No sentido da pessoa, né? Porque cada pessoa traz uma personalidade diferente, um estilo de abraço diferente, um cheiro diferente, um calor diferente. Então isso tem muito também a ver com as várias formas de abraço. Então, às vezes a gente pode imaginar assim, mas o abraço é a mesma coisa que eu abraçar a minha mãe ou abraçar outra pessoa. Não é, né? É diferente, são formas diferentes, são pessoas diferentes, então isso a gente precisa também ter muito claro, né? Por isso que a gente pensou com carinho nessa questão das várias formas de abraço, As né? várias formas de abraço. E também de não formatar, o que você acabou de dizer, é não formatar o abraço, né? Exato. Eu vou ter do outro o abraço do outro. As Uhum. ações do outro, irão revelar a identidade do outro. Então, se eu de repente crio uma expectativa, o outro tem que fazer isso por mim. Ele precisa cuidar de mim desse jeito e eu vou me perder. E eu não vou considerar e não vou perceber o abraço E aí, que ele Rosana, a gente tem um exemplo também que me passou agora da Uhum, parábola do filho pródigo. O uhum. que o filho, qual é a reação, qual é a atitude que o pai faz quando o filho volta, Ele recebe e abraça. né? E Então isso é muito oferece tantos abraços, né? exato, então isso é muito forte, né? Porque não precisa de nada. Você é acolhido, né? Você me tem e eu te tenho. Então esse gesto é muito bonito de pai e filho, sabe? De família, de vínculo, de afeto, de carinho, de compaixão, de misericórdia, de perdão, né? Ótimo. Então Excelente. é muito interessante, né? Excelente. E agora, Rosana, assim, né? Eu diria, jogo a pergunta para você, né? Para que depois também a gente já vai se encerrando. Como a Rosana tem abraçado as pessoas, né? Como você tem feito essa questão do abraço? Como você tem encarado esse abraço? Tá. É interessante porque eu acredito que nesse momento a gente acaba resgatando todos os abraços que a gente já recebeu. Eu trago na minha memória afetiva o abraço da minha mãe, eu trago na minha memória afetiva o abraço da minha família, né, das pessoas que são importantes para mim, dos meus filhos também. Enfim, eu trago na minha memória afetiva todos os abraços por onde passei, na minha história de vida, no momento em que a minha vida era movimentada, que ela era em movimento, né? Uhum. Hoje a minha vida está sendo como de todos, né? Um pouco mais, com menos movimento, mas com abraços de maneiras diferentes. Então, eu tenho abraçado o outro através de pensamentos positivos, ajudar o pensamento positivo no sentido assim, de acreditar nas possibilidades. Eu tenho abraçado o outro através da live, que é algo que a gente tem feito, né? Eu tenho abraçado o outro através da possibilidade de atendimento online, eu tenho abraçado o outro quando eu faço alguma coisa, quando eu faço uma ligação, né? Ou quando eu escrevo alguma Uhum. coisinha no WhatsApp, alguma coisinha que eu digo assim, alguma mensagem bacana no WhatsApp. Eu abraço o outro quando eu aprendo a fazer um prato diferente para os meus filhos, eu acho que isso é uma maneira de abraçar e abraço constantemente o outro nos projetos que eu estou criando, que eu tenho, né? Assim, acho que eu estou com muitos projetos na minha memória, a minha memória afetiva, ela traz hoje o seguinte: você recebeu tantos abraços, então agora é hora de abraçar o outro. Então eu acho que eu abraço o outro na minha criatividade também, né? E assim, e nesse abraço, meu Thiago, como a gente tem pouco tempo também, né? E a gente vê o quanto que a gente pode, né? Há possibilidade sim. Eu ia até te fazer uma pergunta. Então, há possibilidade de ser afetuoso nesse mundo que nós estamos inseridos? E você respondeu o tempo todo que há possibilidade sim, né? Sim, sem Nós dúvida. somos seres afetuosos, então precisamos resgatar o bom, precisamos buscar mais abraços. E eu faço um convite para todos que puderem, né, que forem nos ouvir, vamos abraçar mais através de palavras afetuosas.
Vamos abraçar mais através do olhar. Vamos abraçar mais com menos E julgamento. aí, Rosana, só te cortando um minuto, eu acho que a Imagina. gente vive uma situação em que o mundo precisa ser abraçado, Uhum. né? Porque a gente tem acompanhado notícias atrás de notícias. Às vezes eu fico me perguntando, gente, quando é que nós vamos ter uma notícia boa, né? Uhum. Embora a gente sempre vê uma coisa boa ou outra, mas assim, o mundo precisa de abraço. E aí, quando você falava, você acha que as pessoas estão carentes? O mundo está carente, né? Por quê? Porque o mundo hoje, ele mais sente falta de um abraço do que ele dá abraço. Uhum. Por quê? Justamente porque ele não está sendo abraçado. E a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, Exatamente, né? Então, exatamente. é bem isso, né? Mas nós temos tantas coisas boas para oferecer para o outro, né? Nós temos tantas coisas boas. Então, para a gente terminar, né? Porque a gente já está no tempo Sim, de exatamente. salvar a live, né? Então, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade, né? Essa partilha que você nos concedeu. Agradecer a todos também que nos abraçou assistindo e que irão assistir. Sim, Queria também dizer, ressaltar aqui que nós somos seres humanos que temos várias possibilidades de abraçar o outro. Então, eu convido você a abraçar mais através dos gestos. E se a gente pudesse mandar um recadinho afetuoso para o outro, acho que isso seria bacana. Já pensou se, sei lá, se 100 pessoas estiverem nos ouvindo, e se essas 100 pessoas mandarem um recado bacana para o outro, um abraço para o outro, ou fazer alguma coisa legal amanhã, um café da manhã para a pessoa, ou uma ligação, enfim. Só que tem um detalhe: vamos abraçar quem mais precisa, é, realmente. tá bom? E aí, Rosane, eu queria deixar também uma frase para a gente terminando e vir Tá. os agradecimentos, que hoje eu vi essa frase, eu cheguei até a comentar com você, porque eu falei, Rosane, eu acho que ela encaixa perfeito naquilo que nós vamos Foi. falar à noite, né? Que diz assim, o melhor presente, né, é um abraço. Sabe por quê? Porque serve em todo mundo e fica melhor se você devolve. Então, que a gente possa fazer esse exercício de abraçar as pessoas e abraçar sem medo, né? E deixar ser abraçado, principalmente agora nesse tempo, que a gente está muito Uhum. mais sedentos de abraços, né? Então, que a gente possa fazer isso. Faça do seu jeito. Cada um tem um jeito de abraçar. Você tem as ferramentas, tem outras, né, formas de abraço. Então a gente só precisa colocar isso em prática. Zane, eu queria agradecer muito você, de verdade. Eu acho que desde o lado do convite, de que a gente foi conversando, alimentando isso, foi pensando que a gente poderia falar, enfim, a gente conversa bastante. Eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe muito bem Eu disso, também, você sabe. porque me acompanha aí faz um bom tempo, né? Então, desde lá das dinâmicas eternas que a gente fazia, né, Rosana? Na Aham. formação. Então, assim, é muito interessante mesmo, aprendi muito. E falar com você sempre é uma alegria, né? Porque é uma profissional e tanto, né? É uma psicóloga em tanto, e que isso também nos dá a possibilidade também de ter um outro olhar, tá bom? Então eu agradeço as pessoas que participaram, né? Eu vou deixar salva a live para depois quem ainda não Por viu, favor. que possa ver também, tá bom? Agradeço mesmo. Deus abençoe muito, tá? Amém. Obrigada pelo presente desse abraço, tá bom? E a gente vai terminar agora com uma palavra. Termina a live para a gente com uma palavra, meu Thiago? Ou um sentimento? Ai, me fez lembrar das dinâmicas. Toda dinâmica a Rosana falava em uma palavra, define um encontro. Então, olha, a palavra que eu deixo hoje para você, Rosana, para você e para quem nos assiste, e para o momento de agora, eu acho que é abraçar, né? Abraçar. Eu acho que é isso. E você, Rosana, qual a sua palavra? A minha palavra é esperança. Eu espero, né? Na verdade, eu não espero sentada. Eu espero do verbo Ótimo. esperançar mesmo. Espero fazendo, agindo. A esperança, de fato, é de agir. Nós precisamos agir
para buscar o bem. Então, minha palavra é esperança, tá bom? E agradeço muito. Tá, Muito joia. obrigada pelo presente. Obrigado eu, Rosana. Beijo, viu? Fica com Deus. Beijo. Fica Tchau, com Deus tchau. também. Tchau, tchau.